Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal O Norte, do Sistema O Norte de Comunicação. Hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante com relação à mídia digital, a toda uma gestão digital. Eu vou conversar com Felipe Anderson. Ele é mentor e estrategista em gestão. E inclui tudo, principalmente a forma digital de se viver nos dias de hoje. Voltamos já. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o Jornal O Norte. Vou conversar hoje com Felipe Anderson. Como eu disse há pouco, ele é mentor e também estrategista, né, de gestão. Felipe, você vai ministrar um curso de líderes digitais. É isso aí. É evidente que tem muita gente hoje que não sabe lidar com o digital. Mas o digital, hoje, ele é unanimidade, porque sem ele é difícil viver nos dias de hoje. Por que você teve essa ideia desse curso de líderes digitais? Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal. Boa noite, obrigado pela receptividade, Aldo. Olá, todo mundo que está assistindo a gente. Rapaz, de onde veio essa ideia? Essa ideia veio porque eu precisava aplicar em mim. Eu estudei administração, passei 5 anos na UFPB aprendendo essa ciência. Depois, durante essa jornada de pós-formado, eu fiz 4 MBAs, eu fiz outros cursos de formação de ISO, de coach, de tanta coisa, porque a minha profissão exigia preparo, né? Repertório. E aí eu sentia que eu estava progredindo na minha carreira, mas entendia que as pessoas que viam o meu talento, elas estavam muito locais. Eram as pessoas que trabalhavam comigo, eram as pessoas que tinham algum convívio de alguma entidade. Mas o digital, as redes sociais, elas trazem uma quebra dos limites geográficos. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, que ali é uma oportunidade de você adquirir novos talentos, novas competências de comunicação, de posicionamento e também de notoriedade. E em cima disso eu comecei a montar um método. Como um bom administrador, método é o que alimenta a gente. Então, como é que eu me transformo numa potência digital, numa comunicação mais assertiva digital? E a intenção não era virar um influencer, né? Aquele que pega o celular, vai gravando o dia todinho e vai fazendo um bocado de brincadeira. A intenção é que eu seja um líder da minha ciência, uma referência em administração. Assim como um pediatra, que tem muita quilometragem nesse tema, ele pode também ser um líder digital da ciência dele. Um advogado, um jornalista, um agrônomo, seja qual for a profissão, ele acumulou conhecimento, acumulou experiência, mas aquilo está limitado ao presencial. O digital oferece para a gente escala. O digital não é fácil para todo mundo, né? Hoje é acessível, tudo bem, ok. Em todo quanto é lugar que você vai, você tem um celular, você tem internet e tal. Mas não é todo mundo que aprende a lidar com o digital. O digital é inalcançável para muitos ou é só aquela impressão? Não, eu não vou aprender isso aí. Tá, eu acho aí que você fala, rapaz, não vai aprender por quê? Não, porque não sei, eu não lido com isso e tal. É assim? Talvez a gente possa fazer uma analogia, Aldo, com aprender a falar inglês, certo? Você não vai conseguir ser se comunicar bem ou escrever bem com poucas aulas, sem dedicação, sem encarar aquilo realmente como um desafio que, ao passo que você vai praticando, você vai adquirindo a competência de falar inglês. Então, tudo na vida que a gente vai ter que adquirir uma nova competência, uma nova habilidade, vai requerer perseverança e persistência. O digital do mesmo jeito.
Quais são as redes sociais que estão à nossa disposição? Qual é o conteúdo que eu vou levar? Qual a minha periodicidade de colocar esse conteúdo? Logicamente, muita gente tem dificuldade de comunicação. Não é uma matéria que é ensinada na universidade e tampouco na escola. E aí você cresce sem ter essa capacidade de vender as suas ideias, de estruturar seu raciocínio, de ser dono de uma narrativa convincente, magnética. E tudo isso prejudica o seu potencial. E o digital, essas redes sociais, elas forçam que essa habilidade possa florescer. No meu curso, eu sempre falo o seguinte, sempre será melhor o primeiro passo. Comece. E aí o método ajuda você a começar. Daqui a uma semana você vai olhar os vídeos de uma semana atrás e você vai sentir um pouquinho de vergonha. Mas, rapaz, eu não gostei, falei uma palavra errada, ou estava tremendo. Mas os vídeos dessa semana que você está gravando já são melhores do que a semana passada. E assim você vai aprendendo, desenvolvendo os seus talentos, andando aquela bicicleta. Se parar de pedalar, vai cair. E essa consistência vai fazendo com que você se apaixone com essa nova competência que você está adquirindo. Ou seja, o digital ele não é um segmento utilizado hoje pelas pessoas que se deva parar. Se parar, já era. Some. É isso? Até porque tem um estudo de Harvard que fala que a memória, a paciência de um usuário de rede social é igual a uma memória de um peixinho dourado. 8 segundos. Então, ou seja, se aquele vídeo que está ali passando na tela não for convincente nos seus 8 primeiros segundos, ele te abandona. E aí você perde, eu acho que o bem mais importante, mais relevante nesse momento na sociedade, não é dinheiro, não é poder, para mim é a atenção. Porque hoje todo mundo pode gerar conteúdo, mas nem todo mundo pode assistir todos os conteúdos. Isso aí é verdade. Veja só, Felipe, você vai ministrar esse curso, Líderes Digitais. Ele é remoto? Como é? Vamos falar um pouco sobre ele. Bom, ele é um infoproduto. Né? O que quer dizer exatamente infoproduto? Pronto, ele eu gravei todas as aulas do nosso método, são 29 aulas, mais de 4 horas de conteúdo. A gente preparou tudo isso dentro de uma plataforma, a plataforma tá linda, parece um Netflix, bem atrativo para o aluno assistir. E aí ele adquire isso e vai assistindo mediante a sua necessidade. O curso ele não é montado para você sentar e passar 4 horas ali estudando. Cada aula ela vai trazer muitas reflexões e vai trazer aplicações. Então, eu vou assistir o primeiro capítulo, aprendi tudo, vou começar a aplicar o primeiro capítulo e talvez eu só volte para o segundo daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Então, a proposta é que o curso ele vá acompanhando a aplicação e não estudar tudo para aplicar depois. Aplica durante o conhecimento que está sendo adquirido, né, durante o curso. Idade. Você acha que para você lidar com o digital precisa ter idade menos avançada? Influencia? Rapaz, tudo na vida a gente também tem que ter o cuidado, né? Vamos a alguns casos, inclusive paraibanos. As pessoas viram em seus filhos pequenos, uma boa articulação de fala. E o pai, com um celular, começou a filmar as brincadeiras com o filho, ou a mãe começa a filmar as brincadeiras. E começou a colocar esse conteúdo infantil, de criança, para outras crianças assistirem. E esses vídeos começam a viralizar. E essa viralização pode ser convertida em monetização. Então tem um casal aqui de João Pessoa que começou a produzir conteúdo com suas filhas e você vê nos primeiros vídeos uma casa mais humilde, aí depois ele muda para um apartamento e depois ele está numa casa de condomínio. Ou seja, a produção daquele conteúdo fez com que a família como um todo pudesse prosperar, né, através da geração desse conteúdo infantil para crianças. Mas aí onde é que mora o problema? É você conseguir ter essa ascensão e abrir mão de coisas que precisam ser feitas na infância. Estudar, respeitar os mais velhos, entender que você não é melhor do que ninguém só porque você tem audiência. Então, se você como pai não educa o seu filho nessas competências, ele tem sucesso como criança, gerando um produto, mas pode ter um insucesso como adulto. Então, a rede digital vamos dizer, às vezes também pode ser um problema, causar um problema educacional entre famílias? Pode, se não for bem gerido, pode.
Por isso que eu falo bastante que o que a gente está discutindo dentro do curso não é formar um influenciador. O influenciador, o talento dele é a articulação, é a comunicação, é a narrativa. Líder digital é mais complexo, porque você vai ter que empreender todo esse método para que aquilo seja sustentável ao longo da sua vida. Quantos influencers que a gente vê aí que explodiram porque são gênios, como o Whindersson, mas se quebram no ápice da sua competência. Se quebram porque elementos importantes que precisavam ali ser colocados no seu alicerce não foram colocados. Então não é aquela famosa história de me cansei do Whindersson, me cansei de fulano, de Beltrano, de Cicrano, não é isso? Não, não é. É porque ele mesmo é que começou a produzir aquém da sua capacidade. É Ou isso? foi perdendo o interesse de Ele que eu gerar... estou dizendo que fique claro, não é o Whindersson. o exemplo a que a gente pessoa deu. que executa. Pois é, a vida é feita de ciclos, né? Tem uma coisa que a gente faz hoje, talvez amanhã a gente não queira mais fazer e a gente quer adquirir um novo hobby ou uma nova profissão. E assim, a gente faz aquilo que a gente se atrai, né? Que a gente é desafiado, que a gente tem potencial de executar. Então, a migração de um tipo de trabalho para outro é comum. Contudo, quando a gente não toma conta dos nossos talentos, principalmente também da nossa saúde mental, por se embriagar com o sucesso que o digital pode proporcionar, isso cobra um preço caro depois. Você fala, eu conversei muito com o Felipe, ele falava vários aspectos, um dele é sobre liderar no digital. O que é exatamente liderar no digital? Que é uma expressão que você usa. Pois é, liderar no digital é, primeiro de tudo, não se lidera nada se você não tiver conhecimento. Então aqui, o ponto-chave para alguém que quer ser líder digital é ter quilometragem. Não tem como começar fazendo isso sem ter quilometragem. Então você precisa estudar, você precisa praticar, você precisa adquirir experiência e tudo isso é a sua construção do seu líder digital. Aí vem a segunda parte da palavra, né? Líder e agora digital. Como a gente vai estruturar tudo isso para as redes sociais, para o nosso posicionamento. Então a gente utiliza no primeiro capítulo do curso toda estratégias de definição de quais são os seus conhecimentos. A gente utiliza ferramentas como Ikigai Gestão, Business Canvas Model, PMVV, são ferramentas de administração que ajudam o não administrador a estruturar o seu conhecimento. Estruturar as áreas de conhecimento que você tem como diferencial, que em muitos momentos você nem sabe que aquilo é um grande diferencial, que tantas pessoas poderiam aprender aquele conhecimento. O segundo módulo, o segundo capítulo é muito voltado para brand e posicionamento. O que é brand? É a marca pessoal da gente. Então, como é que eu me visto, como é que eu falo, qual é o tom de voz, qual é o arquétipo que eu utilizo, quais são as cores que fortalecem o posicionamento da gente. Eu estou de azul. Azul é a cor da administração, está dentro da minha paleta de posicionamento do arquétipo do estrategista. Aqui no letter aparece mentor e estrategista de gestão. Ou seja, são elementos que estão dentro do arquétipo do governante. Então, existem pessoas que estudam isso desde 1929, no início da psicologia analítica. E as pessoas que vieram sucedendo esses pensadores, esses estudiosos, eles montaram um arcabouço muito poderoso de posicionamento. E muita gente não tem acesso a isso. E quando você começa a ter acesso a esses conteúdos, você vê que a sua fluidez de comunicação vai acontecendo porque você vai criando um raciocínio, um método de como você vai posicionar. E por fim, no terceiro e último capítulo, quais são os produtos e serviços que você vai oferecer. Porque não adianta nada você estar dentro do digital e não criar uma troca entre eu te ofereço os meus talentos, o meu conhecimento para acelerar o teu crescimento e, em contrapartida, eu sou remunerado de alguma forma por isso, né? Seja por um e-book, por uma mentoria, por uma consultoria, por um curso, como eu fiz o curso digital. Então, é uma troca. Quanto mais a pessoa vai confiando em você, quanto mais credibilidade você tem, mais aquela pessoa quer consumir seu conteúdo. Tem alguns conteúdos que são de graça, que estão ali disponíveis nas plataformas digitais, e tem outros que são mais exclusivos, como um curso como desse que a gente está falando, ou uma mentoria que fica ali 1 hora Como a gente é que faz para debatendo. adquirir o seu curso? É só ir no meu Instagram, lá no @Felipe Anderson, e aí, quando você entrar no meu Instagram, tem um link da bio. Clicou no link da bio, vai ter lá o acesso ao curso.
Eu quero te presentear com um curso Obrigado. full vitalício. Olha que número, um full Obrigado. vitalício. Obrigado. Tem todas as 29 aulas lá. Eu quero que você experimente, veja lá. E todo mundo que está ouvindo e vendo a gente, eu vou presenteá-los. É só você dizer, Felipe, eu vim da entrevista lá que eu assisti com o Aldo. Você vai lá no meu direct e fala, Felipe, eu quero o presente. O presente é o quê? É conceder o acesso na área de membros ao primeiro capítulo do curso. Você vai assistir o primeiro capítulo e, se gostar, você assiste o restante do filme, né? Então, é um presente que a gente oferece para o seu público-alvo. Virar líder digital. Ok, você estava falando sobre do influencer, deu até um exemplo, né? O humorista Whindersson, né? Que é espetacular, inclusive. Sobre o que um influencer produz que pode dar resultado, que pode, de repente, não dar tanto resultado. Ou seja, como se fosse murchando assim, né? Ele conseguiu um ápice, de repente ele começa... Isso tem a ver com esses profissionais, aqui essa conversa aqui tem a ver com que esses profissionais não desenvolvem, o que a gente teve agora há pouco, porque, por exemplo, você fala liderança digital. Na sua visão, por que tantos profissionais ainda não conseguem transformar esse conhecimento em presença e influência, ou seja, em se tornar um influencer digital? Uhum. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que definir, que muitas pessoas não definem, é qual é o parâmetro que eu quero avaliar o meu sucesso. Muitas vezes o parâmetro é quantidade. Quantos seguidores eu tenho? Quanto eu estou crescendo? Quanto é que está o engajamento nas minhas redes? Então, são métricas que muitas vezes no mercado é dito como métrica de vaidade. Você pode ter um Instagram mais tímido, com menos pessoas, mas com pessoas estratégicas. Imagine aí você ter um Instagram, no seu Instagram, os donos das empresas de João Pessoa. Vai ter milhares? Não. Vai ter centenas. Você com 1.000 seguidores ali, com os CEOs das grandes empresas de João Pessoa, você está se comunicando com o PIB, com quem faz acontecer as coisas aqui no nosso estado. Então, é a qualificação da sua base. Aquela base está ali conectada a você, consumindo seu conteúdo, lhe dando feedback do conteúdo e você está ali influenciando o pensamento dessas pessoas. Então, tudo é métrica. Eu quero quantidade, eu quero falar com muita gente, eu quero falar com gente dentro do meu network que vai abrir espaço cada vez mais para a minha ciência. Então, quando você não tem essas métricas, você vai se perdendo dentro desse posicionamento digital. E aí você me pergunta, né? Por que a turma não consegue transformar isso em influência, esse conhecimento todo? Primeiro de tudo, porque as pessoas perdem a sua autenticidade. A autenticidade é uma coisa tão poderosa. Não sei se você repara que as empresas elas estão deixando de lado as suas marcas e colocando um rosto. Isso se chama humanização da marca. Você coloca um funcionário ou você coloca alguma pessoa que representa aquela empresa. Vamos lá, Luciano Hang da Avan. A marca Luciano Hang, o rosto é mais forte do que a marca Avan. João Adib da Cined. Pô, João Adib é uma marca maior do que a CIMED. Chico Paraíba do Armazém Paraíba. Também é uma marca, um rosto que está cada vez mais próximo. Ou seja, a Lu do Magazine Luiza também é outro posicionamento, já é um posicionamento já de um avatar digital. Entre tantos outros exemplos de empresas aqui do nosso Brasil e aqui da nossa Paraíba, que já entenderam que o público, para poder reter a atenção, ela quer falar com pessoas e não falar com propaganda ou com uma marca. E isso tudo é autenticidade. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ter os seus vícios de linguagem, você tem que mostrar também as suas fragilidades, porque isso gera conexão. O humano é frágil, ele gosta de ver a fragilidade do outro, porque ele se vê ali naquela imperfeição. Quando você apresenta tudo muito perfeito, tudo muito desenhado, se transforma numa coisa artificial, se transforma numa novela. E isso quebra a sua autenticidade. Isso faz com que você não vá para a segunda fase, que é ganhar autoridade no seu tema, por conta da primeira fase, que é a autenticidade. E, por fim, a consequência de tudo isso é gerar credibilidade. E aí, com a credibilidade, você ganha muitas oportunidades. Essa parte aí que você fala da imagem é muito interessante. Realmente, na comunicação, a gente diz televisão, por exemplo, é imagem, né? Televisão é imagem. Então, o que você leva de melhor na imagem é que vai, no caso, ter um feedback positivo ou não,
É isso que você quer dizer? É isso mesmo. Ok. É isso mesmo. Tem que estruturar tudo isso. A gente vai ao rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com Felipe Anderson sobre mentoria digital, sobre mídia digital de um modo geral. Acompanhe com a gente. Até já. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do Centro Histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sabe o que dá orgulho? É ver nossas crianças sonhando mais alto. É saber que talentos da rede municipal estão brilhando no Bolshoi. É garantir o amanhã com a poupança futuro. É abrir portas para que cada vez mais jovens cheguem à universidade. Porque cada conquista de João Pessoa também é motivo de orgulho para todos nós. Prefeitura de João Pessoa. Orgulho da Paraíba. De volta com o Jornal O Norte. Obrigado por vocês aí participando com a gente desse momento importante desse nosso bate-papo com Felipe Anderson, mentor e estrategista de gestão, ou em gestão propriamente. Felipe, a gente falava sobre engajamento. Quando a gente bate um papo aqui, a gente falava sobre o engajamento de pessoas nas redes sociais. E aí, nós conversando, você disse que existem pessoas que têm dores, essa foi a expressão que você usou, de que tentam se posicionar na internet, mas não conseguem criar nem autoridade, nem atrair cliente. Que dores são essas? O que você quer dizer com essas dores aqui? Bom, todo produto digital ele é um remédio.
você vai tomar um remédio, o curso da gente é um remédio, mas um remédio para que dor? A dor da potência que existe dentro de você que está sendo desperdiçada. Então é um custo de oportunidade. Eu estou desembolsando um custo pela perda de oportunidade que eu tenho em não me expor. E que oportunidades são essas? São novas conexões, são novos produtos digitais, é mais gente conhecendo o meu trabalho, são mais oportunidades e convites que vão aparecendo. O mundo digital, ele acelera essa rede de contatos e de possibilidades. Então a dor é essa. Muitas vezes você está preso ali a um emprego, o salário talvez não esteja tão legal, talvez o que você faz não está tão legal e você não tem perspectiva de evolução. Ou você já cumpriu várias coisas da sua missão como profissional e gostaria de começar a ensinar a outras pessoas o que você já adquiriu. Então, são dores, são frustrações que fazem parte do nosso cotidiano que, através do método, nós podemos tomar os remédios certos. Entendeu? Suplantar essa dor, né? Exatamente. Esse curso seu, voltando a falar sobre ele, para quem é esse curso, o perfil do profissional que pode fazer o curso, como é? Então, a barreira de entrada, assim, o critério primordial, você precisa ter algum tipo de conhecimento. Então, alguma formação, a experiência da aplicação disso em alguma empresa, ou seja, você já tem que ter a sua sustentação. Não adianta você querer estar se expondo nas redes sociais sendo uma coisa muito rasa, uma coisa que não tem propriedade do que você está falando. Então, primeiro de tudo, a gente tem que... Tem uma frase de Alberto Marinho que eu gosto muito de usar. Ninguém pode se levantar para ensinar se não tem a humildade de se sentar para aprender. Então, a barreira de entrada é essa. Você está disposto para aprender a sua ciência? Estou. Beleza. Agora você está disposto a aprender como é que se posiciona no digital para se transformar no líder digital? Estou. Então, diante desses critérios, todos os profissionais podem entrar nesse universo. Muito bem. A gente, muitas das vezes, quando a gente entra aqui no Instagram, a gente vê muitos jovens que moram no interior, que moram em sítios isolados e tal, tentando engajamento, né? Tentando engajamento num determinado assunto, e o assunto é a vida que ele leva naquele pequeno espaço que lhe coube nessa vida. Tem realmente vantagem isso aí? Tem. Isso aí é fantástico. Como é que a gente pode caracterizar essa exposição? Isso, para mim, é a democratização das oportunidades através do digital. Talvez essa pessoa, por estar um pouco mais isolada dos grandes centros, ele não tivesse, há 10, 15 anos atrás, as possibilidades que ele conquistou através do Instagram, do Facebook, do TikTok, nesse momento. Porque ele, por ter muita autenticidade, foi lá e, de uma maneira humorística, de uma maneira muito simpática, foi apresentando o dia dele e isso foi cativando as pessoas, criando conexão. Por isso que quando eu falo que a autenticidade mostra também a fragilidade, é porque você se vê ali naquela pessoa que está se expondo. E isso tudo vai fazendo com que ele possa ter uma audiência. E, logicamente, você tem que pensar na segunda fase, como essa audiência vira monetização. Se isso aqui eu emprego muito tempo, muita energia, como é que eu posso viver disso? E muitos desses influencers conseguem, né, ganhar patrocínios, ganhar oportunidades, ganhar até monetização das próprias plataformas, da potência que os vídeos estão conseguindo gerar de engajamento. Então, essa democratização que o digital oferece para essas pessoas é maravilhoso. São oportunidades que não existiam antigamente. Mas nós estamos dentro do curso falando sobre influenciadores digitais. Nós estamos falando de líderes digitais. São pessoas que estão ali se expondo para ensinar uma ciência para aqueles ali que estão querendo aprender aquela ciência. Um advogado mostrando como é que ele montou o escritório dele, como é que ele estruturou os contratos, ou seja, ciências que não são apenas só da advocacia, mas que fazem parte desse mundo, que uma pessoa que estruturou tudo isso pode ensinar para outras, e esse ensinamento, esse conhecimento alavancará a carreira daqueles que estão consumindo esse conteúdo. O que eu quis trazer aqui com relação
as pessoas que moram distante de um grande centro, onde existe uma maior evolução da tecnologia, é exatamente por isso, porque a gente fica imaginando que a pessoa que mora distante, que não tem acesso a isso, não tem acesso àquilo, tal, de repente, por exemplo, não tem aqui, por exemplo, no interior, tem pessoas que não têm acesso à água, né? Não têm acesso à educação direito, mas de repente ela está numa rede digital. Essa pessoa também tem condições de participar de um curso como esse seu? Sim, tem sim. De que forma? Bom, primeiro de tudo tem que ter um propósito. Perdão, porque são pessoas que, por exemplo, se você não tem uma escola, se você não frequenta uma escola e tal, isso também não mede a sua inteligência. Porque quem nasce inteligente é inteligente em qualquer lugar, é inteligente até não estudando. O estudo vai dar a ele capacidade de adquirir informações. Agora, a inteligência não, ele já nasce com a pessoa. Exatamente. Né? Isso aí influencia, é importante para os cursos digitais que você... Exato. Que você a gente vai olhar para ministra. aquela pessoa e vai pensar, em que você é bom? Nesse momento da sua vida, em que você é bom? Tem gente que é bom em jogar videogame. Tu acredita nisso? Tem gente que é bom nisso. Isso tem algum tipo de valia? Tem. Quantas pessoas que jogam videogame querem assistir outros jogando videogame? Muitas, que estão espalhadas Brasil afora. Então, se você entende que isso é um talento, você quer investir nisso, se você estrutura, mais uma vez, através de método, como você vai se expor, você vai ter um crescimento mais sustentável. Então, todo mundo, a barreira de entrada é essa. Qual é o meu talento? Qual é o conhecimento que eu adquiri? Qual é a experiência que eu tenho? Se você consegue responder, é isso que eu tenho, então pronto, você está apto a começar uma jornada de líder digital para a estruturação disso. Agora, se você ainda não descobriu, por isso que pessoas tão jovens, 12 anos, 11 anos, talvez tenha mais dificuldade, porque ainda não viveram o suficiente um talento para poder dizer que aquele talento é um diferencial para o mercado. Lógico que tem os dotados que rapidamente aprendem uma coisa e viram uma referência, mas a gente está falando da média comum. Então, tem que respeitar também cada fase da vida para que a gente possa adquirir essa bagagem e, agora eu sou uma referência nisso aqui, eu quero explorar essa frente. Ou seja, bagagem é primordial para que você dê o primeiro passo no mundo digital, é isso? Você quer dizer? É importante ter a bagagem. Talvez você não tenha a melhor bagagem, mas eu tenho alguma coisa, entendeu? Eu vou fazer uma viagem agora para São Paulo. Eu posso estar levando 4 malas com o meu guarda-roupa inteiro, ou eu posso levar uma mochila. Mas eu tenho que levar alguma coisa, só não posso ir com a roupa do meu corpo. Entendeu? Se eu levar na mochila 2 peças de roupa, eu me viro quando eu chegar lá em São Paulo de ir para comprar outras, ou lava que eu fui. Então cada um dá seu jeito. Entendeu? Tem alguns que têm mais condições, tem outros que têm menos condições. Mas o importante é que a gente não perca o ônibus da rodoviária e vá para São Paulo. Porque se perder, a gente vai perder a viagem. E aí, nesse momento que a gente está vivendo do mundo digital, perder a viagem é um crime. Muito bem. Então, aí você fala, eu não tenho ainda muita bagagem. Mas o mundo digital hoje te oferece uma inteligência artificial. Exatamente. E aí você fala, eu nem preciso ser inteligente, ter nascido inteligente, eu não preciso ter sido educado em escola e tal. Não é assim que tem que se pensar hoje com relação à inteligência artificial? Acho que a gente tem que, nesse momento que a sociedade está vivendo, dessa revolução que é a inteligência artificial, para mim, a maior revolução que a humanidade vai viver, pelo menos os seres humanos que estão na Terra nesse momento, os 8 bilhões, essa revolução é superior à revolução da internet, à revolução dos smartphones, à revolução dos computadores, porque ela está ressignificando muita coisa. Profissões vão deixar de existir, novas profissões vão começar a aparecer. E limitações que a gente tinha antigamente, essas inteligências elas estão oferecendo essas oportunidades. Por exemplo, temos inteligências artificiais voltadas para vídeos. E a gente vê pessoas aprendendo a fazer roteiros e vídeos sem nunca ter tido uma aula disso. Ele aprendeu aquela ferramenta e começou a produzir os vídeos. Tem um filme que vai ser muito esperado ano que vem, principalmente por essa garotada, que é o novo Vingadores, né? Vingadores é um fenômeno cultural, da cultura pop.
E aí saiu a sinopse desse filme, mostrando quem eram os seus atores que iam participar e tudo mais. Então o que a galera do YouTube fez? Foi nas inteligências artificiais e imaginou cenas desse filme, produziu essas cenas, colocou o rosto dos atores, colocou as vozes dos atores num roteiro que aquela pessoa que é um fã idealizou, e esses vídeos viralizaram de um jeito que, se Hollywood não for competente de fazer melhor, vai frustrar todo mundo que for no cinema. Isso existia? Não, cara. É uma pessoa na sua casa, no seu quarto, num computadorzinho, tendo acesso a essa potência. Então isso é de uma revolução absurda. Eu estava esses dias agora, eu fui músico também, sabe? Na minha adolescência eu tocava guitarra e tudo mais. E naquele longínquo tempo, a gente com celulares limitados da época, a gente gravava as músicas, as composições que a gente fazia. E eu guardei com muito carinho de quase 30 anos, quase 20 anos esse material. E tive a experiência nesse final de semana de utilizar uma das inteligências artificiais voltadas para a música. E uma das possibilidades era você colocar uma linha de áudio ali dentro para ela reimaginar aquela linha de áudio. Aldo, todas as músicas da minha finada banda, elas foram remasterizadas. A voz é minha, mas ele melhorou o baixo, ele clarificou. Parecia que a gente gravou em estúdio. E aí eu mandei para um grupo do WhatsApp com os antigos amigos dessa banda, olha, gravamos o nosso CD. E mandei as músicas. E eles acharam maravilhoso. Cara, ficou idêntico, ficou... Quando é que a gente teria condições de fazer uma coisa dessa? Né? Com a inteligência artificial eu consegui produzir esse curso praticamente sozinho. A edição, a produção dos roteiros, a produção das imagens, a produção dos slides, tudo utilizando inteligência artificial. Muito bem, a inteligência artificial, na minha opinião, humilde opinião, não tem sentimento. Ela é artificial, é uma coisa criada. Né? O ser humano, ele tem sentimento, o ser humano ele tem o amor, tem a saudade, tem a alegria, tem a felicidade. Tem compaixão. Tem a compaixão e por aí vai. Muito bem. Na inteligência artificial, não, é uma coisa artificial, é uma coisa, acho que, mecânica, digamos assim. É isso mesmo? Ali são algoritmos. Olha, ok. Até onde a inteligência artificial é prejudicial para a humanidade? Bom, vários fatores. Primeiro de tudo, preguiça. Como é muito fácil, por exemplo, eu tenho filhas pequenas dentro de casa. Se ela pegar um celular, bater a foto do livrinho dela com as tarefas de casa, jogar dentro de um notebook LM, do ChatGPT, do Gemini da vida, a inteligência vai responder para ela todas as questões. E aí, rapidamente, nem o pai nem a mãe estão em casa, ela aprendeu a fazer isso, ela vai mostrar no final do dia, quando a gente chegar em casa, as tarefas prontas. Aí eu te pergunto, nota 10, aí eu te pergunto, ela aprendeu? Ela aprendeu sim, a usar um recurso da inteligência artificial, mas a matemática, a ciência, a história que ela deveria aprender, ela encurtou o tempo usando a inteligência artificial e suprimiu também o seu aprendizado. Então a gente vê muita gente que está nascendo na parte de conhecimento junto com a inteligência artificial, sendo pessoas extremamente rasas. Né? Eu fiz 5 trabalhos de conclusão de curso. Fazer TCC é uma coisa que exige muito tempo, muita pesquisa, muita leitura. E hoje em dia, tem gente que consegue fazer um TCC em uma semana utilizando inteligência artificial. E aí eu comparo. Cara, a potência do que eu fiz lá em 2009 versus o que uma pessoa faz em uma semana em 2025. Qual é o tamanho do profissional, o quanto saiu habilidoso aquele profissional que passou por uma jornada mais difícil e outro que passou por uma jornada mais fácil. Entendeu? Então a gente tem que ter o cuidado de não pegar a praticidade, a automação, as infinitas possibilidades que a inteligência artificial oferece para a gente e transformar isso como um limitador do nosso conhecimento. Nós, seres humanos, fomos ensinados, principalmente a nossa geração, a responder. Era no vestibular, quem responde certo prospera. Era no show do milhão com o Silvio Santos, quem respondia correto ganhava 1 milhão. Na era das inteligências artificiais, a moeda não é a resposta, é a pergunta. Como é que eu vou pedir para alguém fazer alguma coisa se as minhas perguntas são pobres? E você só consegue fazer boas perguntas se você tem repertório, se você tem conhecimento. Se você tem conhecimento. Isso é importantíssimo, isso é imprescindível. Então, só para a gente tirar o elefante da sala, a inteligência artificial, ela não vai roubar o emprego das pessoas.
Quem vai roubar o emprego das pessoas são aqueles que conhecem inteligência artificial. Então, se eu entendo inteligência artificial e eu consigo ser mais produtivo, eu posso estar desempregando pessoas que não conseguiram adquirir essas competências. Ok, muito bem. Porque a gente fica pensando o seguinte, quando eu comecei minha carreira aqui na Paraíba no jornalismo, tinha uma máquina Hamilton que a gente digitava ali o texto, aquela coisa toda, principalmente o pessoal da produção e tal, das matérias dos telejornais. Aí não tinha computador. Hoje em dia, um Ctrl-V, Ctrl-C, não é isso? Isso. Aí você dá lá e tal, aí já faz um texto. Aí você diz assim, mas esse texto não está bom, vou colocar na inteligência artificial. E pá, aí sai aquele texto. Mas não é a mesma coisa. Não tem sentimentos nesse texto. Naquela época, quando você escrevia uma coisa, principalmente pessoas voltadas para a área da cultura, digamos assim, que requer um pouco mais, né, da criatividade, da representação cênica da pessoa, até não estando propriamente num palco, mas requer tirar de dentro dela um sentimento mais, né? Como interpreta um grande ator, uma grande atriz, a inteligência artificial não vai conseguir, vai? Rapaz, eu não duvido de nada, mas eu comungo desse pensamento que você está tendo. Primeiro de tudo, nós temos que entender que isso que a gente está discutindo são ferramentas. Então, vai chegar um marceneiro na sua casa para fazer uma obra, ele vai levar um martelo, vai levar um serrote. Não é o martelo e o serrote que vai transformar o móvel e ser o sucesso. É o talento do marceneiro usando as ferramentas. E se ele não tem as ferramentas, ele vai fazer o trabalho. Talvez ele não consiga fazer o trabalho. Ou se ele fizer, ele vai demorar muito para montar. Então, quando você vê uma pessoa, um músico, alguém do mundo cultural, tendo que montar uma peça, tendo que montar alguma coisa relacionada à cultura, as ferramentas de inteligência artificial podem ajudar a estruturar melhor o raciocínio, a coleta de ideias, sugestões de como montar a coisa, mas quem constrói é o ser humano. E aí a gente volta para uma das palavrinhas. Quem interpreta o que construiu é o ser humano. Porque senão a gente perde o que a gente vem discutindo aqui dentro dessa entrevista, que é a autenticidade, que você chamou de os sentimentos humanos que a máquina não consegue empregar. Então, se eu tenho a minha autenticidade, a minha forma de pensar, os conhecimentos que eu adquiri, e eu utilizo as ferramentas de inteligência artificial para potencializar tudo isso, maravilha. Cada um está no seu papel. Eu no meu papel como produtor e as ferramentas como auxiliadores dessa produção. Quando a gente inverte, aí o produto sai de baixa qualidade. De baixa qualidade, é isso aí. Nós vamos ao intervalo comercial, retornamos já. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tá passando na sua porta a chance de ouro de ficar em dia com a Cagepa. Quite sua dívida com descontos de até 100% na multa e nos juros e parcele em até 60 meses. Melhor que isso, Dona Maria, é só um copo d'água bem geladinha. Ligue 115 ou chame no Zap 981984495 e fique em dia com a Cagepa. Você também pode. Governo da Paraíba. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais. Robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba.
A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-98194-7881. O Norte, do Sistema O Norte de Comunicação, na sua casa, no seu lar, no seu escritório, no seu local de trabalho, e é muito honroso para a gente ter você aqui bem perto. Eu hoje estou conversando com o Felipe Anderson, que é mentor e estrategista em gestão. Falávamos há pouco sobre inteligência artificial. Inteligência artificial está inserido no curso Líderes Digitais que você vai ministrar? Com certeza. Na verdade, toda a construção dos roteiros, das imagens, das músicas, dos questionamentos, das ferramentas, elas foram co-construídas com inteligência artificial. Tudo daqui. Eu estudei pra caramba, mas a inteligência artificial me ajudou a estruturar aquilo que estava na minha cabeça. Por exemplo, nós administradores, nós temos algumas habilidades e as empresas utilizam dessas habilidades para definir, por exemplo, a missão da empresa. A missão da empresa é uma frase que responde o que a empresa faz. E aí, isso geralmente é feito dentro do planejamento estratégico. E geralmente a construção de uma missão demora um turno sendo feito. Um turno, Aldo, para sair uma frase legal. Hoje, através do método que a gente desenvolveu, com a ajuda da inteligência artificial, nós encurtamos essa discussão para meia hora e não suprime a qualidade do trabalho. Talvez a qualidade do trabalho seja até superior, pelo prompt que a gente criou e pelo método que a gente desenvolveu para fazer um bom brainstorm, uma boa coleta de palavras que vão compor aquele prompt de inteligência artificial. Ou seja, tudo isso que está presente era para acelerar e para potencializar os nossos talentos. Mas se você não tem talento, você vai potencializar o quê? O quê? Né? Verdade. Isso aí é verdade. Felipe, como é que um curso, vamos citar esse curso que você ministra, que é de líderes digitais, como é que um curso ajuda o aluno a superar bloqueios, como o medo, por exemplo, de se expor? Porque tem muita gente que, eu tenho vontade de fazer isso e aquilo, usar a mídia digital, o Instagram, até o próprio Facebook e tal, muito pouco utilizado, mas, quer dizer, menos utilizado, pouco não, menos utilizado do que o Instagram, e tem o que era... O chinês TikTok, ou que o Twitter? Não, que era o Twitter, que agora é o X. É o X. Pronto, então, mas eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de falar uma besteira ou outra, uma coisa que vão me ridicularizar, né, e tal, nos comentários, não sei o quê. E aí, como é que a gente pode lidar com isso? Quais são as dificuldades de um valor desse, de você superar medos de se expor, por exemplo? Vamos lá. Eu já ouvi de alguns colegas de que, rapaz, na minha sala de aula, na universidade ou na escola, tinha um grupinho, que era o grupinho CDF, que tirava as melhores notas, que sempre estava ali se dedicando e estudando, e tinha um ou outro que sempre era o aluno cobra, que passava se arrastando.
Os anos se passaram e aquele aluno cobra, ele tem seguidores, ele consegue se posicionar, ele sempre está gerando conteúdo. Mas, rapaz, ele não era, quando eu convivi com ele, o melhor. O melhor era eu que tinha estudado bastante, era meu colega que sentava do meu lado. Ele não era, todo mundo apostava que não ia passar no vestibular, ia ser reprovado a qualquer momento e repetir de ano. Qual foi a diferença entre esses dois profissionais que estavam se formando? Um expôs os seus talentos. O outro adquiriu conhecimento e deixou esse conhecimento só na cabeça. Não deixou isso fluir dentro do seu talento do trabalho, dentro do mundo digital. Mas ambos sofrem da mesma dor, que é o julgamento. A grande trava do ser humano é o medo do que os outros vão achar da gente, vão falar da gente. E esse medo ele precisa ser vencido praticando. A gente só encara o nosso medo indo para cima dele. Então você, amiguinho, amiguinha, que está aí numa rede social e vê o seu colega gravando vídeo, se expondo e tentando vencer o medo dele, não custa nada para você dar um like, não custa nada para você colocar lá um comentário de incentivo, mas para aquela pessoa vai ser fundamental, porque ao invés de receber pessoas que estão sendo detratoras, ela está recebendo apoio no começo de uma jornada que talvez ainda não esteja boa, mas quem ama, quem torce genuinamente pelo outro, faz isso, porque isso é um ato de generosidade. E isso pode fazer florescer um líder digital, vencendo esse medo. Agora também, reforço, se você não emprega um método, você vai gastar muita energia, vai nadar contra a maré. Então, se você entende qual é o método, qual é a maré, você vai aproveitar o movimento para gastar menos energia na sua evolução. Por isso que o curso se propõe a isso. Qual é o método? Como é o primeiro passo? Como é o segundo passo? Eu aprendo, eu pratico, eu aprendo, eu pratico. Aí você vai ganhando empolgação, vai ganhando segurança e vai avançando nessa exposição no digital, não buscando ser um influente, mas ser um líder. Enquanto você falava sobre a pessoa dar um like, a pessoa fazer um comentário construtivo, de ânimo para aquela pessoa que está tentando, né, sair do medo, digamos assim, que era o assunto que a gente falou aqui anteriormente, eu me lembrei de uma personagem que rola aí na rede social, que o cara tem um apelido de burrão. Você falou assim, que nem aquele cobra, né, que passa se arrastando e tal. E um dos vídeos que eu assisti era um cara chegando, encontrando com ele, com esse burrão, e que era um cara que era um CDF da turma, né, e passava e tal em tudo. E, de repente, chegou-se no meio da conversa, determinada hora, o que você está fazendo por aqui? O burrão perguntou para o outro. E o outro disse, vim fazer uma prova aqui e tal, de uma empresa de construção de aviões e tal, não sei o quê. Ah, que bacana. A empresa tal. Ele, essa é a minha empresa. A empresa era do burrão. O burrão, ele não sabia estudar, ele não soube estudar, ele não aprendeu, mas ele tinha inteligência para crescer. Eu acho que transmitindo esse fato aí para a prática, que na verdade, eu acho que quer mostrar exatamente isso, ou seja, que você pode. Você pode, mesmo não tendo instrução, mas você pode, a partir do momento que você se dedica a algo. Cabe também para o mundo digital? Com certeza. A palavra que resume tudo isso é perseverança. Se você tem perseverança e persistência, você vai progredir. É inevitável. É impossível você travar o crescimento de uma pessoa que é perseverante, que é obcecada em querer crescer, em querer oferecer uma qualidade de vida melhor para aqueles que estão ao seu redor. Então, ao passo que você vai praticando tudo isso, a prática vai trazendo competência. E essa competência vai trazendo um diferencial. O burrão apresentou para o colega CDF conhecimentos e experiências relacionadas a empreendedorismo. Sim. Ele talvez nenhum dos dois estudaram isso, mas o outro aprendeu no dia a dia, na vida como ela é.
E isso fez com que essa competência ela só aconteceu porque ele teve perseverança de ir atrás e de aprender tudo isso. Tropeçou, errou, perdeu dinheiro, deve ter tido falta de apoio, mas depois começou a dar certo, teve os primeiros clientes, começou a comprar, começou a entender quem é que poderia ajudar. Então, na vida é isso, é um gangorra. Tem hora que está dando certo, tem hora que não está dando certo, mas a perseverança faz com que a gente evolua. Ou seja, ele contou com o like e contou também com um apoio. Um apoio. Cara, isso é muito importante. É um ato de generosidade. No mundo que a gente vive, onde a cultura do ódio é uma constante, eu entro nas redes sociais porque eu preciso reclamar de alguma coisa, eu vou reclamar da direita, eu vou reclamar da esquerda, eu vou reclamar de alguma coisa. Parece que a reclamação me enche de satisfação. Vamos trocar essa toxicidade por apoio, porque o apoio que você dá hoje para alguém é o apoio que você vai precisar amanhã. Então, se você rega coisas positivas, as coisas positivas voltam. Agora, também não reclame quando você que só joga coisa negativa, o negativo vem para você também. Para mim, eu acredito demais nisso, na lei da atração. Na lei do retorno, né? Na lei do retorno. Muito bem, tem um outro assunto aqui, é o seguinte, o mercado mudou muito, né? Sem dúvida nenhuma mudou. Hoje, por que ser líder no digital não é mais assim uma opção para quem quer crescer profissionalmente ou empreender? Pois é, quem não está no digital praticamente não existe. É tão forte essa palavra. Do mundo? Ele está isolado, ele está morando em Fernando de Noronha sem sinal de internet. É massa morar lá, você vai surfar, você vai ter uma qualidade de vida boa, mas ninguém vai conhecer os seus talentos. Então, o digital é uma grande oportunidade para a gente aprender e para a gente ensinar. Ferramentas dessas sendo bem utilizadas vão fazer com que a gente possa ganhar escala, chegar a um novo patamar. Então, na minha concepção, Aldo, isso não é uma escolha. Acho que nas universidades a gente já deveria ter cursos como o meu sendo ensinados ali, para que as pessoas possam aprender a sua ciência e aprender a se vender. Muitas vezes, e tem estudos já também de universidades americanas mostrando isso, que muitas vezes o sucesso dos profissionais, a progressão dos profissionais em sua carreira está cada vez menos proporcional aos resultados que ela entrega. Tem um estudo que diz que você cresce 10% do seu resultado é o que contribui com o seu crescimento. 10%. Os outros 40% vêm da sua imagem. Como é que você se importa, como é que seu comportamento, como é que você se veste, como é que como é que as pessoas leem a sua aparência. E os outros 50% vêm das conexões que você fez. Quem é que fala bem de você? Se for uma pessoa de boa reputação, falando bem de você, já existe uma probabilidade do pessoal acreditar que aquela pessoa é boa. Então, quando você abre aqui o programa e fala, tô aqui com o Felipe, mentor, estrategista, um amigo meu, e, você está passando para mim a credibilidade que você tem. Então, quem vai me ouvir já vai ouvir com uma boa disposição. Então, isso é conexão. E tudo isso está preso ao mundo digital. Quem não entende isso vai ter dificuldade de conseguir buscar essa progressão. Esse momento final agora fica para você fazer um convite aí para o curso Líderes Digitais. A câmera é sua. Venha-se embora ser um líder digital. Uma oportunidade como essa, de você estar aqui assistindo essa entrevista e se identificando com aquilo que Aldo pontuou, que Felipe pontuou, isso tudo mexe com o desejo de começar a experimentar esse novo universo, esses elementos de liderança no mundo digital. E a gente oferece para você a experimentação. É um ato de que você não perde nada. Então, vai lá no Instagram, Felipe Anderson, vai lá no direct e pede o teu acesso. Você vai acessar, você vai começar a aprender e você vai querer colocar em prática essa ciência. Cara, depois, se você não optar por isso, não reclama pela falta de oportunidade. Porque as oportunidades elas não vão vir com pessoas fazendo por nós. As oportunidades vêm quando a gente faz por nós. E esse, agora que a gente está no final do ano, né, é uma oportunidade da gente começar a preparar o nosso sucesso de 2026 através do estudo e principalmente da aplicação desses conhecimentos, da aplicação desses métodos. Venha ser um líder digital. Muito bem. Nós ficamos por aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela entrevista. Obrigado por explicar tão bem sobre esse mundo digital
que absolutamente não é nada fácil, principalmente para mim, sinceramente. É muito difícil, mas eu consigo chegar mais ou menos em algum lugar. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela audiência. A gente aguarda você na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite. E tenha você um excelente final de semana, uma boa noite e uma ótima semana que se inicia na segunda-feira. Um abraço para você. Até lá.